Telespectadores da Record News, meu cordial boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional programa das segundas-feiras do Conexão ND. Hoje, com a presença especial de Marcelo Vieira do Nascimento. Programa que será depois transmitido na íntegra no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Marcelo Vieira do Nascimento é técnico de agrimensura pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina, geógrafo pela UFSC, mestre em botânica e plantas ornamentais pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, mestre em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Complutense de Madrid, na área de gestão ambiental, participou também de especialização no Instituto Lincoln em Política do Solo nos Estados Unidos, professor visitante da Universidade Veracruzana do México, ex-professor da Univale, doutorando em Engenharia da Propulsão na área de Gestão Ambiental, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, também membro efetivo da Sociedade Botânica do Brasil, ex-presidente da Federação Catarinense de Orquidofilia de 2014 a 2017, autor de 7 livros, entre eles um que já recebeu 7 prêmios, essa obra maravilhosa sobre orquídeas na ilha de Santa Catarina, obra com best-seller, com larga tiragem, venda no Brasil e no exterior, e que recebeu entre os prêmios também o prêmio Literatura Catarinense do centenário da Academia Catarinense de Letras. Assim, doutor Marcelo Nascimento, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite, seja bem-vindo. Caro Moacir, boa noite aos teus espectadores que estão nos assistindo hoje. É uma honra para mim estar aqui presente, bastante emocionado. Muito obrigado. Em função de toda a minha trajetória de vida, e estar aqui hoje falando de um personagem icônico da ciência mundial é um prazer, um privilégio e, de certa maneira, uma certa obrigação. Essa entrevista na íntegra está disponível no portal ND+, e também na rede social da internet. Portanto, o senhor vai ficar conhecido por esse trabalho no mundo inteiro. Muito obrigado. Com ampla divulgação. A motivação para essa sua pesquisa inédita aqui em Florianópolis? Fritz Miller sempre foi muito caro para mim. Não pelo livro que ele escreveu sobre a favor de Darwin e nem pela relação com Darwin, mas por um outro motivo. Ele foi muito caro para mim, junto da universidade que eu fiz, geografia e depois botânica, porque ele também pesquisou muitas orquídeas e muitas bromélias. Tanto é verdade que no meu livro sobre orquídeas nativas de Florianópolis há um capítulo dedicado aos naturalistas que estiveram por desterro, e o capítulo é dedicado a ele. E nesse capítulo há uma carta, uma correspondência entre ele e Darwin, falando sobre a ilha de Santa Catarina e sobre as orquídeas da ilha de Santa Catarina. E para teres uma ideia, o livro Origem das Espécies foi feito antes do livro For Darwin, que Fritz Miller escreveu a favor de Darwin. Mas, posteriormente, Darwin escreveu um livro sobre fertilização em orquídeas, que é um dos temas que eu mais admiro. E, para ele escrever esse livro, ele consultava quase que mensalmente, vamos dizer assim, Fritz Miller através de cartas. Tanto é verdade que, nesse livro, Fritz Miller é citado 97 vezes, pela importância que Fritz Miller tinha nas questões sobre a fertilização de orquídeas. Certamente porque o Fritz Miller aqui na Mata Atlântica, e sobretudo na ilha, onde ele fez essa pesquisa, o senhor está acompanhando, está pesquisando também, tinha um manancial extraordinário de informações. Sim. E lá ele não tinha, na Inglaterra. Diferentemente da Europa, as orquídeas que existem na Europa são em pouca quantidade, a maioria terrestres, e as epífitas, aquelas que dão em árvores, só ocorrem praticamente na América do Sul e na Ásia. E quem tinha essas orquídeas na Europa, elas tinham sido retiradas aqui da América do Sul, e muitas delas aqui de Florianópolis e Santa Catarina. Quanto tempo durou esse estudo que o senhor está concluindo e vai publicar em livro? O do Fritz Miller? Fritz Miller. O do Fritz Miller, eu começo a trabalhar ele com mais carinho desde 2018.
A partir de 2019, então, ele é aprovado na Lei de Incentivo à Cultura do município de Florianópolis, através da Fundação Franklin Cascais, e aí eu componho uma equipe, que é praticamente a mesma equipe que trabalhou no livro das orquídeas nativas, e aí a partir daí começa todo um trabalho exaustivo de pesquisa. E aí a dúvida, a indagação, quais foram as fontes principais que usou para fazer essa pesquisa? As primeiras fontes foram os livros que existiam já escritos sobre eles, 2 ou 3 livros sobre biografias dele, todos eles se repetindo. Um livro que ainda está em alemão, do sobrinho de Fritz Miller, que são 5 volumes, que depois de uma luta incansável, a gente conseguiu adquirir esse livro numa livraria antiga lá nos Estados Unidos. Então a gente tem os originais dele, e principalmente sobre os estudos dele, os 270 trabalhos científicos que ele publicou, a gente tem os 270 trabalhos científicos que ele publicou. O senhor tem esses documentos todos? Tem. Em alemão, claro. Em alemão, e a gente os traduziu de forma muito rápida para que pudéssemos tirar as informações que eram mais importantes para realizar a pesquisa. Ele morando aqui na antiga Desterro, Florianópolis, a comunidade era toda açoriana, certo? Sim. Portanto, português. Ele aprendeu português facilmente? Antes de te responder isso, eu só quero completar a pergunta anterior. E as nossas fontes de informação foram jornais. Jornais da época, daqui, da província de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. A cobertura é grande ou é... Bastante. Bastante notícias, né? Pequenas, mas algumas muito interessantes. Fritz Miller, antes de vir a Desterro, ele emigrou para Blumenau, para a colônia Blumenau, ficou 4 anos como um simples colono, é convidado para vir ministrar aulas no então Liceu Provincial que estava sendo criado, e quando veio para cá, obviamente que ele estava há 4 anos em Blumenau, numa colônia de alemães, dificilmente ele aprenderia o português. Então ele se desloca para Desterro e fica 6 meses antes de trazer a família e 6 meses antes da inauguração do liceu para aprender a falar e a escrever português. Pois é, porque vem a dúvida, né? Quer dizer, a formação dele era alemão, ele estudou alemão, na verdade. Aliás, tinha curso superior, inclusive, né? Sim, ele era filósofo. Isso. Que não é o nosso filósofo hoje, a gente chama filósofo da natureza, era uma mistura de biólogo e geógrafo e médico. Só que ele não recebeu o título de medicina na Alemanha, porque ele, em um momento da vida dele, em função de todo o envolvimento que ele teve com a Revolução de 1848, ele se torna ateu. E aí ele pede para não dizer a palavra Deus no juramento para ter o título de médico, e não foi aceito. E ele, então, 50 anos depois é que ele recebe o título. Ele desiste da Alemanha exatamente porque não se tinha ambiente, porque de alguma maneira foi excluído pela sociedade alemã, ou qual foi a razão? A gente não tem uma razão concreta, porque ele nunca não deixou isso muito claro. Mas como ele participou de uma revolução e ele era de esquerda e eles perderam, e como ele também começou a ser perseguido, ele só encontrou uma opção: a imigração. Paralelamente a isso, ele era apaixonado por Humboldt, por Martius, pelo livro do Darwin, né, Viagem com Beagle. Tudo isso fez com que ele se propusesse a emigrar. Tanto que o curso de medicina que ele resolve fazer era a maneira que ele poderia encontrar de entrar dentro de um navio e seguir ao mundo como o médico desse navio ou dessa expedição. Na sua brilhante participação no painel literário da Academia Catarinense de Letras, você fez uma revelação que me chamou a atenção. Você disse que ele veio para o Brasil, veio para Joinville, com um grupo de imigrantes suíços. Isso. Por que isso? Nas minhas pesquisas, eu creio que ele não foi abduzido e não foi contratado pelos agentes do Dr. Blumenau, apesar
dele conhecer o Dr. Blumenau já na juventude, porque o Dr. Blumenau foi estagiário do avô materno de Fritz Miller, que tinha uma grande farmácia e tinha um curso de bótica e de química na Alemanha, que pode ser considerado o primeiro, que depois virou uma indústria de química e foi vendida, comprada pela Merck. E então quando ele decide migrar, tem todo um caminho que ele faz, ele compra as passagens antes. Na cidade onde ele morava? Não na cidade onde ele morava, ele compra a cidade em Rustin, que é no norte da Alemanha, perto do Mar Báltico, e encontra com o irmão dele, porque ele não veio só, veio ele, a esposa, uma filha, o irmão August e mais a esposa do irmão Augusto. E eles embarcam no navio, eles compraram passagens num veleiro que era 97% das pessoas que estavam no veleiro eram suíços, que vieram... Embarcaram em Hamburgo, não é isso? Embarcaram em Hamburgo. Beleza. Que vieram para São Francisco, comparado em São Francisco do Sul, e os suíços iriam para Joinville para ajudar, então, a cidade de Joinville. Esses suíços, eles fazem parte de uma pequena cidade. Schaffhausen. Schaffhausen. Estive lá 2 anos atrás, uma cidade maravilhosa. Que é no cantão da Suíça. Isso. E hoje essa cidade é cidade irmã de Joinville. O interessante é que Fritz Miller ele fica em São Francisco do Sul, e eu sempre digo que é uma revelação também que eu fiz no painel, Sim. Que Fritz Miller, 3 ilhas estiveram na sua vida e foram importantíssimos para a sua vida. São Francisco, Florianópolis e Riga, no Mar Báltico, onde ele estudava crustáceos. E aí ele vem para São Francisco, ele chega em São Francisco, fica por 15 dias, o irmão dele, o Augusto, vem a Blumenau para verificar o estado da colônia, para saber se realmente Blumenau seria um bom lugar para eles ficarem, e ele vai inspecionar a colônia de Joinville. Decidem, até em função da amizade que tinha com o Dr. Blumenau, e as cartas que os familiares de Fritz Miller enviaram para o Dr. Blumenau, eles decidem ir para Blumenau. Bom, ele fica... Bom, aí em São Francisco do Sul, imagina, ele deve ter cumprido a quarentena, porque todos os migrantes que vinham para o Brasil cumpriram a quarentena. Os alemães aqui na Ponta das Canas, no norte da ilha. Além da quarentena, ele também aproveita para... fazer pesquisa. Para começar as suas pesquisas. É aí que eu digo que é a segunda ilha, porque é a primeira vez que ele pisa em solo brasileiro, e ele pisa num lugar que tem Mata Atlântica, mangue, duna, restinga e crustáceos. Manancial para ele. Que era o que ele gostava de estudar lá na ilha de Riga, que eram os crustáceos. Aí então vem um corte rápido. Ele sai desse ambiente, que é o ambiente de estudo na Alemanha, de alto nível. Vem com os imigrantes de veleiro. Essa informação do veleiro é interessante, porque o veleiro é diferente é muito mais demorada a viagem, é diferente. E aí ele vai para São Francisco, e aí vai pesquisar o que ele gostava de fazer. E aí o senhor informa que ele vai para Blumenau, e Blumenau ele não realiza nenhum trabalho de pesquisa, ele vai para trabalhar na roça, é isso? Isso. E aí, doutor? Ele vem para Blumenau com o irmão, eles adquirem duas porções de terra, são as primeiras porções de terra no Ribeirão Garcia. E ali, aquele homem que jamais tinha colocado a mão num facão, num machado, mas sim colocado a mão em livros, e os calos que ele tinha nas mãos eram de livros, de canetas, de lápis que ele escrevia e desenhava, ele se torna um verdadeiro colono. Ele trabalha por 4 anos como colono para sustentar sua família. Só que nesses 4 anos, ele tem um contato muito íntimo com a Floresta Atlântica. E a Floresta Atlântica é exuberante, ainda virgem da região de Blumenau. E ali ele começa a ver orquídeas, bromélias, animais. Quando ele arranca as raízes das árvores, ele começa a ver abelhas, borboletas, minhocas, formigas, tudo que depois ele vem estudar.
Nesses 4 anos que ele fica em Blumenau... Ele não pesquisa, não faz... Não, ele não tem nenhum trabalho científico e tem... As correspondências com a Alemanha, com a família da Alemanha, são extremamente escassas, quase que nenhuma. Com o irmão dele, que era um outro biólogo que ficou na Alemanha, o Hermann Miller, muito menos. 4 anos depois dele estar em 56, por convite do Dr. Blumenau, quando esteve em Desterro, em Desterro existia uma escola de 2º grau de jesuítas, houve um surto de febre amarela, os padres, só um sobrevive. Perfeito. O João José Coutinho, que é o presidente da província, resolve criar um colégio laico, que não fosse ligado à Igreja Católica aqui em Desterro. Uma grande mudança na cidade, hein? Sim, de uma transformação sem igual. E vai em busca de professores que tivessem pelo menos uma graduação. E aí o Dr. Blumenau sugere dois alemães que estavam na colônia, o Henrique Becker, que era um jurista, e Fritz Miller. Fritz Miller, a princípio, não se sentiu muito satisfeito, porque ele estava adorando aquela vida que ele tinha em Blumenau, com todas as dificuldades que pudesse enfrentar. Mas ele vem, e ele vem a pé. Né? Era um homem que tinha por hábito caminhar a pé e descalço. Quer dizer, nem pegou o rio, então, para vir para Florianópolis? Não, a pé. E nesse caminho, Moacir, de Blumenau até Desterro, ele vai passando novamente, ele vai saindo de uma floresta virgem e começa a entrar no litoral, que começa a ver novamente crustáceos, manguezais, lodo, caranguejos, praias, pedras. E eu tenho por mim que quando ele chega a Desterro, é a terceira ilha, né? Então a gente tem a tríade, né, da terceira ilha. Quando ele chega aqui, ele já está mais do que convencido que aquilo era o lugar dele e aqui ele poderia fazer ciência. Portanto, é na Desterro que ele faz as grandes pesquisas, sem Sim. dúvida nenhuma. Não foi em Blumenau, foi em Desterro. No primeiro momento foi em Desterro, depois ele retorna para Blumenau. Então ele aceita o convite do presidente Coutinho, gosta muito do presidente Coutinho, os dois criam uma amizade extremamente forte. Ele retorna para Blumenau, acerta as coisas que tem que acertar em Blumenau, deixa a família, vem para Desterro passar 6 meses para aprender o português. E em 57, então, aí, em novembro de 56, ele traz a família. Em definitivo, ele não aceita o cargo de diretor do Liceu Provincial. Quem assume o cargo é o Ricardo Becker. E em novembro de 56 ele se naturaliza brasileiro. Em 21 de novembro de 56 ele se torna brasileiro. Ele permanece aqui durante 11 anos. 11 anos. Dando aula com professor de matemática, é isso? De matemáticas e também de história natural. E pesquisando, muita pesquisa, muito escrito também. O Coutinho, a pedido dele, faz 2 concessões para ele. Primeiro, ele manda vir da Europa um pequeno laboratório de química e física. E também cria o primeiro jardim botânico. Então, se o liceu não tivesse terminado, se Fritz Miller tivesse continuado em Desterro, provavelmente Desterro e a província de Santa Catarina no século XIX seriam os precursores da ciência no Brasil. Projeção internacional, certamente. Isso. Nacional e internacional. Marcelo Vieira Nascimento, nosso entrevistado de hoje dentro do Conexão ND. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em seguida, retornamos falar sobre as relações de Fritz Miller com Charles Darwin e também com os pesquisadores americanos e europeus. Em seguida, retornamos com o seu Conexão ND. Até já. Estamos apresentando pela Record News
de Florianópolis, Santa Catarina, o seu Conexão ND. Hoje com a presença honrosa especial de Marcelo Vieira Nascimento, geógrafo botânico, que está publicando agora em setembro obra inédita sobre Fritz Miller em Desterro, atual Florianópolis. Fritz Miller, cujo bicentenário de nascimento vai ser comemorado na próxima semana, dia 31 de março. Vamos então, Fritz Miller na Desterro. Como a gente estava conversando anteriormente, esses 11 anos, Fritz Miller, então, ele dá aulas e faz pesquisa. E ele recebe de um amigo, Max Schützen, sempre alguns caixas de livro. E numa dessas caixas vem o Origem das Espécies em alemão. Fritz Miller lê o livro e chega à conclusão que tudo que estava escrito no livro ele já estava fazendo aqui experiência na prática. E escreve para o Max Schützen que ele já tinha prometido para ele que ele iria escrever alguma coisa sobre isso. E ele diz que provavelmente escreveria um pequeno livreto a favor de Darwin. E ele escreve. Em 69, ele escreve o livro Für Darwin, que é a favor de Darwin, que é um livro de 96 páginas, escrito em alemão, é editado na Alemanha. Darwin recebe esse livro em alemão, a esposa lê para ele e Darwin enlouquece porque encontrei um homem no sul do mundo e no fim do mundo defendendo as minhas teorias, não com retóricas da minha teoria, mas sim na prática. Uhum. E então ele não faz, os dois se correspondem por cerca de 17 anos depois do livro. São mais de 100 cartas, aproximadamente 50 de cada uma. O senhor leu as cartas? Sim. E aí, qual é a sua conclusão a respeito das cartas? A conclusão que eu tenho das cartas... O Fritz Miller era realmente assim, mais íntimo, era bem relacionado com... Era mais íntimo. E as cartas... É muito interessante que as pessoas pouco sabem. O Darwin, ele era muito reclamão. Ele reclamava de tudo da vida. Reclamava que estava doente, que estava com uma dor no pé, que estava... Sempre reclamando. Isso aparece na carta? Aparece em quase todas as cartas. Maravilha. E a outra coisa mais interessante é que ele também era um pedichão. Então, como a Inglaterra não dá para se comparar em termos de fauna e flora, sim, ele, em todas as cartas, ele fazia pedidos para o Fritz Miller. Como é que são as orquídeas aí? Lá ia o nosso teuto brasileiro em busca das orquídeas e pesquisava, escrevia e mandava para Darwin. Mandava as espécies? Não, chegava a mandar espécies. Mandava espécies secas. Sim. E tem uma coisa muito interessante que ainda ontem eu estava pensando nos 4 cavaleiros, que é como das 3 ilhas que eu criei isso, estou criando isso no meu livro, tem os 4 cavaleiros, que são os 4 cavaleiros defensores da teoria da evolução de Darwin, e que são 4 alemães. E aí a gente começa a ver que os maiores defensores da teoria de Darwin e de todos os estudos de Darwin na Europa do século XIX foram alemães. E os 4 são Hermann Miller, irmão de Fritz Miller, que era um botânico, sim, Fritz Miller, Ernest Haeckel, que era, desses 4, era o que tinha, que era o mais globalizado, e Max Schützen, que era um amigo de Fritz Miller da universidade, que também era biólogo. Esses quatro juntos formavam os 4 cavaleiros que defendiam sumariamente Darwin. E Darwin, ele, e é muito interessante isso, como as correspondências Brasil, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Brasil demoravam 4 meses, Darwin encurtava o caminho através do irmão de Fritz Miller. Então, assim, por exemplo, o livro Für Darwin não teve uma autorização prévia de Fritz Miller. Teve uma autorização prévia do Hermann Miller, porque Darwin tinha interesse em traduzi-lo para o inglês de forma rápida para que o livro pudesse ser aceito. E seu livro só publica alguma dessas cartas?
Tem algumas dessas cartas, mas tem mais cartas. As relações, não era uma ideia de publicar todas as cartas, não? Não era uma coisa interessante? Tem uma pesquisadora de Blumenau, Ana Maria Ludwig, que está com um projeto de fazer essas publicações. Maravilha. Tem o médico Dr. Zillig, que já fez um livro sobre essas cartas com Darwin. Relações do Fritz Miller com os pesquisadores americanos e europeus, até onde o senhor chegou? Hoje eu tenho 287 pessoas que ele se relacionou. Às vezes com muita intimidade e às vezes com uma ou duas cartas, com um ou dois cartões. Mas tem dos Estados Unidos, a maioria da Alemanha e do Reino Unido. Vamos ver algumas das suas ilustrações enviadas aqui para a nossa Isso é produção. Uma imagem de Blumenau. Blumenau, isso é Blumenau? Isso, da sessão que é a Via das Palmeiras lá em Joinville? Não, isso é Blumenau. Ok. No início do século, no final do século XIX. Isso é ilustração, isso é fotografia? Fotografias, Maravilha. que vão estar no livro Seguinte, também. por favor. Vai estar no livro, né? Próxima. Isso é um exemplo de como os colonos faziam suas moradas quando chegavam aqui em Santa Catarina, né? É de Blumenau essa foto? Essa é de Blumenau também. Ainda não estamos na fase do enxaimel, né? Ainda é madeira, né? Não, ainda é madeira. Mas enxaimel vem bem a depois, floresta né? lá no fundo, Maravilha. Seguinte, preservada. por favor. Beleza. Isso é Fritz Miller em 1866. Ele era arredio a qualquer tipo de foto. 66 ele está em Florianópolis, né? 1866 está em Florianópolis. Se não me engano, esta foto foi uma foto a pedido de Darwin, que Darwin mandou uma foto dele para o Fritz Miller. Beleza. E o Darwin pediu que ele queria conhecê-lo. Sim. Então ele fotografou... A próxima, então, por favor. Isso também é um desenho da colônia Blumenau de 1867. Aí já aparece em Chaimel, pelo menos Sim, já começa a aparecer em Chaimel. Vamos ver. Seguinte. Essa é tradicional, essa foto, né? Essa é tradicional. Ele, como naturalista, que a gente fez uma pequena... Vamos lá, Rodrigo, então, mostrar aqui o... Como é que foi o doutor Marcelo? Ele, inclusive, produziu um kit especial, né? Que era todo o kit do Fritz Miller, né? A bolsa ideia... tradicional, na verdade, a caderneta de anotação. A ideia que a gente fez é um kit, né? Para que as pessoas pudessem conhecer o Fritz Miller e o presentear. Então, o kit começa com uma bolsa de tecido cru, que todo botânico e todo naturalista leva, né? E ele tem a dele lá. Aí dentro dela, todo naturalista sempre tem um canivete, e a gente quis reproduzir um canivete daquela época. Beleza. Não só para dissecar animais e cortar árvores, mas também para fazer cigarro de palha, né? E aí a gente criou um pequeno chaveiro. Todo naturalista também sempre tem uma lupa para poder analisar melhor os seus achados, uma pequena bússola que para não se perder, e aí tem aqui a logomarca do projeto do livro. Tudo é projeto seu ou o senhor tem uma agência especial que faz isso? Não, isso é da minha cabeça e da cabeça E os três bonequinhos que tem aqui na também mesa, é da minha cabeça. E continuando, caderneta, né? Tem uma caderneta de campo que a gente faz anotações. O senhor usa essa caderneta? Uso. Perfeitamente. E várias pessoas usam agora. Uma caneta que a gente fez com bambu para dar um sentido um pouco mais antigo. E aí a gente, todo naturalista, quando vai para o campo, precisa de um cantil, né? Então a gente bolou esse pequeno cantil para ficar... Maravilha. E tem a logomarca. E uma coisa nova, né, foi a caneca, né? E a caneca tem o seguinte sentido, ela não é azul e branca porque eu sou havaiano. Todo mundo brinca com isso. Não. Ela é azul por dentro e aqui por fora porque representa o mar de desterro que ele estudou. O branco significa as areias que ele pisou porque ele só andava descalço. E o preto significa o século XIX. Então, tem o folder também do projeto com a linha de vida dele,
Imagino que esse material o senhor está distribuindo nas escolas, Sim, instituições aqui em Santa Catarina. Isso. Vamos ver se temos algum slide para mostrar para que o nosso convidado possa fazer algum comentário. Esse também é uma foto antiga dele, que foi feita pelo sobrinho, Alfred Moller. Seguinte. Essa é uma outra foto dele que está lá no Museu Fritz Miller. O próximo, por favor. Ok? Valeu. Ô, doutor Marcelo, os Miller de Blumenau ou os Miller de Florianópolis, tem alguma coisa a ver de descendência do Fritz Miller? Não. Nada? Não tem nada. Alguns de Blumenau, sim. Os de Florianópolis, não. Eu vi uma fotografia, algum tempo atrás, de uma solenidade comemorando o falecimento dele, ou lembrando o falecimento dele, e aí estava a nossa Sueli Petri, que é a grande pesquisadora, diretora lá do Patrimônio Histórico Cultural de Blumenau, e com a família Pfau. A família Pfau é descendente, então, do Fritz Miller, é isso? Eu acho que sim. É. Muito bem. O senhor, nesse seu trabalho aí, o senhor tem números a respeito dos trabalhos, das pesquisas do Fritz Miller. Quais são os números, em linhas gerais, por favor, que nós estamos no final do programa. São 271 trabalhos científicos publicados. Em termos de animais, que nós, depois de todas as pesquisas que a gente fez e o detalhamento que nós estamos fazendo, são 472 animais, vertebrados e invertebrados, 295 espécies botânicas, que nós vamos detalhar cada uma delas, quase 300 correspondentes. 300 correspondentes? Quase 300 correspondentes do mundo inteiro. O que mais? Não, tá lá, aqui. Por exemplo, essa imagem é uma imagem do rio, já lá em cima do Ribeirão Garcia. Porque nós fizemos toda a pesquisa que ele fez em todos os rios da bacia do Mas tem alguma particularidade desse rio? Tem, porque ele fez pesquisas. Ele fez pesquisas com insetos e que esses depósitos desses insetos, desse material que ele depositou, pegaram fogo no Museu do Rio de Janeiro. Quer dizer, o patrimônio dele, então, uma parte destruiu na enchente de Blumenau, na casa dele, e a outra Mas a grande maioria do material que o Fritz Miller tinha lá, documentos e fotos desses insetos, eu os tenho, que vão estar todos no livro. Quer dizer, aquele incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro atingiu também o Fritz Miller. Patrimônio de Fritz Miller. Uma coisa muito importante que Fritz Miller fez para o Museu do Rio de Janeiro, antes disso, ele não se preocupava em produzir trabalhos científicos. Os trabalhos científicos dele se transformavam em trabalhos científicos. Eram cartas e correspondências que ele mandava para aqueles correspondentes que ele tinha, inclusive para Darwin, e que eram tão interessantes que viravam artigos científicos. E eram trabalhos de 2, 3, 4 páginas no máximo. Mais uma ilustração. O senhor consegue entender? Porque era nessa região aí, com essa hostilidade que ele convivia? Que ele convivia. Era nesses lugares que ele encontrava... O senhor descobriu por que ele andava sempre descalço? Era mais perigoso? Não sei lhe dizer. Maravilha. Doutor Marcelo, me explica o seguinte, as relações do Fritz Miller com os espanhóis que invadiram a ilha de Santa Catarina. Não os que invadiram a ilha de Santa Catarina. Em 1862, houve uma expedição espanhola que iria percorrer todo o Atlântico Sul. E era uma expedição, as colônias espanholas já estavam livres, mas era uma expedição da rainha da Espanha para dizer, olha, nós estamos aqui ainda, né? Só que seria muito ruim para a Espanha que essa expedição fosse uma expedição de guerra. Então foram colocados nessa expedição naturalistas. E eram 11 naturalistas. E quando eles estavam no Rio de Janeiro, eles souberam que Desterro e o Rio Grande do Sul seria um ótimo lugar para eles visitarem. Então vem um vapor do Rio de Janeiro a Desterro e ficam aqui 15 dias. Isso pouquíssimas pessoas sabiam. E tem relatos, eu trouxe até aqui um livro que me chegou agora, que pela internet a gente tinha pequenas porções do livro. Sim. Onde é que eu posso mostrar? Aqui. Lá.
esse livro. Então, esse livro tem 40 páginas falando sobre a ilha de Santa Catarina e Desterro, dando detalhes muito interessantes e a relação que o Dom Francisco de Paula teve com Fritz Miller nesses 15 dias, visitando a sua casa, tomando vinho na sua casa. Pela primeira vez tem se escrito sobre a esposa dele, sobre a filha dele, o passeio que eles fazem até a Lagoa da Conceição. Olha. É muito interessante. E também nas minhas pesquisas, nós temos mais de 250 documentos inéditos, escritos por Fritz Miller à mão, em português. Muito bem. Vamos mostrar aqui novamente os 3 bonequinhos aqui. Foram criação do Dr. Marcelo, pediu para um artesão em Minas Gerais. Aqui está o Fritz Miller, esse aqui é ele pesquisando, né? Tradicional. Naturalista. Aqui o Charles Darwin no Charles meio, Darwin. ok? E aqui na ponta, aquela tradicional, barbudinho, barba o Fritz preta. Miller é professor em Desterro. O lançamento do livro? 22 de setembro, início da primavera. Já está? No SIC, às 20 horas, junto com um livro, a abertura de uma exposição que vai se chamar Ilustrações para Fritz Miller. Então você tem sido convidado por escolas, universidades para falar sobre Fritz Miller? Sim. Com frequência? Sim, com frequência. Maravilha. Mas fala-se pouco, né? No estudo escolar não tem nada sobre Fritz Miller, né? Em Florianópolis, agora, esse ano, em função das comemorações dos 200 anos, Sim. é que o nome dele está vindo à prova, né? Na minha geração não se falava em Fritz Miller, como não se falava no Contestado e fatos históricos relevantes de Santa Catarina. Doutor Marcelo, mais uma vez agradecido pela sua honrosa presença, foi realmente um grande prazer receber aqui no Conexão NBD. Eu é que agradeço, foi um prazer imensurável estar contigo. Temos uma relação de amizade que nos une através do meu pai, que ainda esse final de semana tu comentaste sobre a baleira do Cine São José. Verdade. Então, eu fico muito honrado de estar aqui contigo e ter colaborado com o teu programa. Marcelo, mais do que amizade, profunda admiração pelo seu maravilhoso e único trabalho realizado aqui em Santa Catarina a respeito das maravilhas da Mata Atlântica, das nossas orquídeas e da nossa flora maravilhosa. Um abraço para o amigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, a você noite. que nos acompanhou, o nosso agradecimento pelo prestígio da audiência. Na próxima semana aqui estaremos para mais uma edição do seu Conexão ND. Entrevista à disposição, na íntegra, no portal ND+, líder absoluto de audiência digital em Santa Catarina. Obrigado a todos, muita saúde e até a próxima.